localizado no bairro das Graças, num belo palacete do século XIX, cercado por um grandioso espaço ajardinado com grandes árvores e esculturas em mármore e ferro, a antiga residência do Barão de Beberibe, desde 1940, abriga o Museu do Estado de Pernambuco e seu rico acervo com mais de 15 mil peças, preservando desde relíquias pré-históricas até representações artísticas modernas. Além do casarão, em 2013, o Museu do Estado de Pernambuco foi ampliado com a construção de um moderno prédio anexo denominado Espaço Cícero Dias, equipado com um auditório, reserva técnica e galerias para receber exposições de grande porte e complexidade. O Museu Itinerante convida você para conhecer uma dessas exposições, denominada Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo. Um panorama sobre a formação do estado de Pernambuco, desde seus aspectos naturais, passando pelos fatos históricos e, claro, pelas demonstrações religiosas e culturais. A equipe do museu e profissionais envolvidos organizaram o acervo em 8 núcleos. Primeiras ocupações humanas. Arqueologia. Povos pré-históricos deixaram suas marcas em várias localidades de nosso território. No museu, exemplares de arenito com símbolos e marcações, conhecidas como itacoatiaras, pedras pintadas em tupi, que foram encontradas às margens do Rio São Francisco. São artefatos únicos e raros, resultado de prospecções arqueológicas realizadas por técnicos da Universidade Federal de Pernambuco. Também se destacam nesse núcleo machados em pedra, urnas antropomorfas originárias do Amazonas e um prato cerimonial tupi-guarani encontrado em Recife, no bairro de Beberibe. Povos tradicionais, culturas e sociedades. Importante capítulo de nossa história, os índios estão presentes no acervo do museu, com representações de povos de várias regiões do Brasil, oriundas da coleção arqueológica e etnográfica Carlos Estevão de Oliveira. Objetos do cotidiano, adornos, rituais, caça e guerra estão dispostos neste núcleo para que o visitante possa vivenciar mais de perto essa raiz tão essencial para a nossa formação. A globalização do pau-brasil é marca da primeira identidade de Pernambuco. O descobrimento do Brasil se deu, oficialmente, quando os portugueses colonizadores aportaram nas terras do Brasil sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Além de um novo território, os colonizadores se depararam com uma riqueza de recursos naturais que despertaram imediatamente o interesse comercial dos europeus, com destaque para o pau-brasil. Neste setor da exposição, encontramos um arco de violino feito da madeira da árvore, uma tradição que vem desde a época do Império até os dias de hoje, pela excelente qualidade sonora. Reprodução do mapa Terra Brasílias de 1519, de extração ao longo da costa da Mata Atlântica, e de páginas do livro Nau Bretoa, que registrava as saídas de carregamentos de pau-brasil para a Europa. Ocupação, açúcar, comércio, conflitos e civilização. Período do açúcar. A partir do século XVII, o açúcar passou a ser a mais importante atividade comercial da colônia, superando a extração de pau-brasil. Em Pernambuco, este foi denominado período açucareiro, quando os donos de engenho fabricavam e exportavam o chamado ouro branco, produzindo-se muita riqueza. As famílias de alto poder aquisitivo importavam mercadorias e utilitários da Europa e adornavam suas residências com porcelanas decorativas orientais trazidas pela Companhia das Índias, como forma de ostentar seu poder e elevado estado social.
O trabalho que gerava toda essa riqueza veio através da mão de obra escrava, trazida da África, que, assim como os povos indígenas, foram subjugados e maltratados. Castigos e açoites eram aplicados, verdadeiros sacrifícios humanos. Um exemplo de destaque desse período é o tronco de suplício, presente neste núcleo sob a cadeira do senhor de engenho, montado desta forma para provocar o visitante sobre a realidade da época. Ao contrário do português, a ausência de documentos imagéticos não acontece no período em que os holandeses ocupam e dominam a capitania de Pernambuco. O conde João Maurício de Nassau trouxe em sua comitiva uma notória comissão artística e científica composta de pintores como Albert Eckhout, Franz Post e o arquiteto Peter Post, além de botânicos, humanistas e cartógrafos. Desse período, o Museu do Estado possui ampla coleção composta por gravuras, pinturas de paisagens de Franz Post, além de retratos dos heróis das batalhas das Tabocas e Guararapes, e peças resgatadas de escavações no Recife Antigo, como as pedras de cantaria que pertenciam a imóveis civis holandeses e traziam representações do índio, do negro e do branco. Fazem parte ainda da memória deste período histórico mapas como o da Ilha de Antônio Vaz, local escolhido para abrigar a cidade Maurícia, e outras peças recolhidas nas escavações dos Montes Guararapes, onde ocorreram as batalhas da chamada Insurreição Pernambucana. Xangô Pernambucano: História, Religiosidade e Resistência. É claro e notório que a construção religiosa do nosso estado se fez sob diversas influências, o chamado sincretismo religioso. Porém, o comando da Igreja Católica desde a época colonial fez com que a religião se sobrepusesse às demais. Os negros que cultuavam seus ritos clandestinamente eram os mesmos que se viam obrigados a se sacrificar na construção das estruturas das igrejas e ainda de seus adornos e objetos. A hábil mão de obra escrava africana estava presente fortemente na arte sacra barroca e nas tradições religiosas católicas. Um exemplo disso são os ex-votos, esculturas em madeira destinadas ao pagamento de promessas, representados por exemplares da coleção Lívio Xavier, adquirida em 1984. Mesmo com toda a imposição católica, as religiões de matrizes africanas foram incorporadas à cultura brasileira desde muito tempo, quando os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. Originado do sistema divino de ascendência africana, o Xangô de Pernambuco constituiu-se diferente das outras religiões afro. Deste universo, e compondo uma importante parte do memorial religioso do museu, estão os objetos acolhidos na denominada Coleção Afro-Brasileira, que chegou ao Museu do Estado de Pernambuco por intermédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado em 1940. Esta coleção é composta por objetos confiscados nos terreiros na época da perseguição aos cultos afro-brasileiros, que eram vistos como atos criminosos durante a presidência de Getúlio Vargas. Fazem parte desse acervo louças de assentamentos dedicados aos orixás, ilus, imagens, armas, ferramentas e outros objetos do simbolismo das culturas africanas. Patrimônio cultural. Os patrimônios culturais trazem as mais diversas criações individuais e coletivas da nossa multiculturalidade pernambucana, herdada dos diferentes povos que formaram o Brasil. Artistas populares, eruditos e de diversas correntes formam uma identidade única, o que torna a arte pernambucana reconhecida como original e própria. De gravuras a esculturas, os caminhos dos artistas pernambucanos são sempre destaques de raízes da cultura original do estado em miscigenação com influências do mundo inteiro. Neste núcleo que encerra a exposição, estão expostas obras de autores como os mestres artesãos Vitalino, J. Borges, Nuca
e artistas plásticos consagrados como Lula Cardoso Aires, Abelardo da Hora, Samico, Francisco Brenan e Gil Vicente, que retratam em suas obras o cotidiano, costumes, danças, paisagens e influências que recebemos dos nossos antepassados. Venha conhecer o Museu do Estado. A riqueza e a cultura de Pernambuco esperam por você. Esta também é a sua história.